Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, amém? Oh, glória. Aleluias. É muito maravilhoso. Eu sempre gosto de falar isso, porque o momento de louvor, ele leva a igreja a preparar o nosso espírito para a palavra. E, não sei vocês, mas o momento de louvor já foi para mim o marco dessa noite. Eu vou só complementar o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. E se você ainda não sentiu o Espírito Santo falar com você, eu peço que você venha orar e conversar com Ele, porque o Espírito Santo do Senhor está palpável, está altamente neste lugar. Amém? Glória a Deus. Que eu gostaria de primeiramente agradecer. Amém. Gostaria primeiramente de agradecer ao Arthur e a Damares, os líderes de jovem desta casa, que confiaram em mim desde o primeiro dia que eu entrei nesta casa, né, me acolheram muito bem. Aos nossos pastores, pastor Flávio, pastor Carlinhos, pastor Mário Flávio, que tem sido uma bênção na minha vida, e a todos os irmãos. Então, nosso tema do culto de hoje, Jesus, nossa influencer. Eu brinquei com o Arthur e com a Damares antes do congresso. Eu disse assim, pessoal, tem um tema que o Senhor está falando no meu coração. E quando veio os temas para ser escolhido, o primeiro tema, eu disse assim, Damares, vai ser esse tema. Foi escolhido esse tema. Mas o Senhor falou no congresso, amém? Quem esteve aqui ouviu a palavra do Senhor. Mas Deus queria algo mais. Deus queria algo mais. E esse algo mais eu espero que eu possa transmitir para a igreja nesta noite. Mas não tem como falar de influência se a gente trazer rede social. É o que está mais atual nos dias de hoje, né? E aí eu queria trazer alguns dados para vocês. E eu tomei, por exemplo, o Instagram. O Instagram que o Arthur mencionou, né? É uma das redes sociais mais usadas nos dias de hoje. E aí eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa com mais seguidores no Instagram, quem é? Alguém acerta? Cristiano Ronaldo, menino é bom. O segundo maior Ronaldo da história, né? Isso aí a gente não discute. Mas o Cristiano Ronaldo, português, ele tem quase 600 milhões de seguidores. É muita gente. Para vocês terem noção, o continente europeu, a Europa, tem 448 milhões de habitantes. O homem tem mais seguidores do que o povo europeu. Para vocês terem noção, mais ainda, o Instagram, a rede social toda, ela tem 2 bilhões de usuários. Ou seja, 2 bilhões. Ou seja, o cara tem quase 1/3 da população do Instagram seguindo ele, sendo influenciado por ele. Então, olha o poder que tem esse homem. Se ele postar uma história, se ele postar um feed, se ele postar qualquer coisa, várias pessoas vão ouvir, várias pessoas vão ver e várias pessoas vão fazer. É assim que a gente vive nos dias de hoje, né? Então, você consegue imaginar o poder e a influência que o CR7 tem? Consegue? Quando eu estava meditando e fazendo esse esboço, eu tentei imaginar, né? Depois que ele foi para a Arábia, vários jogadores foram para lá também. Vários jogadores. Muitos jogadores. Inclusive, o seu meio que arquirrival, né? Lionel Messi. Ele foi para a Arábia. Não. Teve gente que fez assim, ó. O Messi não foi para a Arábia? Ah, então vocês conhecem a vida do Messi, né? O Messi joga nos Estados Unidos, Miami, né? Mas, se eu perguntar para vocês conhecem o Messi? Todo mundo vai sim. Sim, eu conheço. Mas, se eu perguntar, o Messi conhece vocês? Se vocês for na casa do Messi, o Messi vai abrir a porta para vocês? Aquele cachorro bem grande dele? Eu creio que não, né? E aí eu criando isso, eu meditando nisso, eu lembrei de uma passagem. E aí eu quero que vocês abram comigo. Meu amigo Kevin vai nos ajudar. Mateus 7, 22, 23. Eu ia pedir para alguém tentar acertar qual livro que eu ia trazer hoje, mas ficou na cara que é Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Eu vou ler com vocês para facilitar. Tem alguém folheando? Eu vou esperar um pouquinho. Quem achou diz amém?
que não achou misericórdia. 2 pessoas. E diz assim a palavra do Senhor: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E então Jesus lhes declararei, né? Jesus falando: nunca os conheci. Quero que vocês guardem essa palavra, conhecer. Nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Na minha versão, que é um pouquinho diferente da dele, diz assim: apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. É pesado. Porque a gente está aqui fazendo a obra do Senhor, e fazer a obra é ser trabalhador. Nós estamos fazendo o bem, nós estamos falando do amor de Deus. Mas existem pessoas que trabalham para o mal. E a gente precisa falar disso. Então, a gente vai, nesta noite, meditar e tentar falar de como nós conhecemos Jesus, como nós conhecemos Deus. Será da forma correta? Será que Ele nos conhece? Esse é o questionamento que eu quero deixar nessa noite para você. Né? Nesse contexto, Jesus estava no ápice do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um momento histórico para aquele povo, principalmente para o povo judeu, pois eles ansiavam, eles aguardavam o Messias, o libertador, o homem que iria tirar, né, o povo judeu, o povo hebreu, das garras do Império Romano. Então eles esperavam um homem com vigor, um homem forte, e Jesus veio para desmistificar isso. Mas Jesus estava no ápice do Sermão do Monte, né? E o seu discurso foi tão eloquente, e eu gostei de usar essa palavra eloquente. Jesus, naquele momento, ele estava fazendo mudanças na história do povo. Porque até aquele momento, que foi o comecinho da carreira de Jesus, o comecinho do seu ministério, ele já tinha escolhido os discípulos? Sim. Ele já tinha operado milagres? Sim. Mas ele não tinha, como é que eu posso dizer, se apresentado ao povo como libertador, como filho de Deus. O milagre que ele fez, um dos seus primeiros milagres, lógico, a gente lembra sempre da transformação da água para o vinho. Mas eu lembrei do milagre que ele fez naquele homem leproso. Né? Se chegou a ele e disse: mestre, se tu queres que eu seja curado. E Jesus diz: eu quero. Olha que maravilhoso. Você pode estar nesse momento dizendo assim: Senhor, eu quero ter minha vida transformada, eu quero me livrar deste problema, eu quero passar desse deserto. Aí Jesus está falando para você: eu quero que você saia, eu quero te livrar desse deserto, eu quero te curar dessa doença, amém? Jesus está dizendo: eu quero para você nesta noite. Então, depois que Jesus cura aquele homem, o que é que ele diz? Vai à cidade, vai na sinagoga, apresenta o teu sacrifício, apresenta a tua oferta, mas não diz a ninguém que eu te curei. Aí os discípulos, com certeza, nessa hora, né, a gente pode conjecturar e dizer assim: um homem que opera milagres, que é mestre, não quer ser reconhecido? Neste momento a gente pode entender que até nisso o Senhor Jesus, ele era obediente a Deus. Porque desde os provérbios, desde o Antigo Testamento, o que é que a gente escuta? Existe tudo no tempo. Existe todo o tempo. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de se alegrar, existe o tempo de festejar. Então Jesus era conhecedor da palavra. A Bíblia fala que ele aprendia desde criança com os mestres, até ele se tornar um mestre. Né? Então o discurso de Jesus foi tão eloquente, foi tão transformador na época, que ao final as pessoas se admiraram. As pessoas ficaram chocadas porque nunca tinham visto um discurso tão poderoso, um discurso tão diferente. Pois dele saía a autoridade, e ele pregava com essa autoridade, não como os escribas ou doutores da lei. Coloca aí no versículo, mesmo capítulo, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade.
E esse final aqui é a chave. E não como os mestres da lei. Gente, com certeza no momento do Sermão do Monte, tinha escribas, tinha fariseus, tinha mestres da lei. E as pessoas, não era Jesus falando, não era Jesus dizendo, eu sou melhor do que vocês. Era as pessoas se admirando e dizendo assim, esse cara é diferente. Desse cara sai autoridade, desse cara ele tem poder. Não como os outros que a gente vê nas sinagogas. E eu quero que a gente mergulhe um pouquinho nesse conhecer. Porque os escribas e os doutores da lei, os mestres da lei, eles conheciam a palavra. Eu falei para vocês que eles eram ensinados desde pequeno. Jesus também aprendeu lá nas sinagogas, aprendeu com os mestres. Mas Jesus tinha uma diferença. Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha autoridade, como a gente está vendo. Então, eu quero que você entenda que existe uma diferença entre você conhecer a Deus e você achar que conhece a Deus. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra que aqueles mestres achavam que conheciam, era Deus, era a presença de Deus, mas eles não conheciam. Imitar a Jesus não é somente falar de Deus, é expressar Deus. É uma das coisas que Jesus mais fazia e as pessoas se admiravam, porque ele não simplesmente falava, ele expressava o amor. E esse foi o diferencial de Jesus. Mas, voltando aqui a falar das pessoas que acham que conhecem a Deus, quando eu estava na construção dessa leitura, dessa ministração, eu fiquei me imaginando, me colocando no lugar dos mestres da lei. Imagina a inveja que esses caras não ficaram. Imagina a raiva. Por quê? Primeiro, ele pregava e fazia. Segundo, ele vinha de Belém, cidade totalmente desacreditada, desmerecida. Então, o cara fez a diferença. E é desse cara que a gente está falando. É esse cara que a gente está proclamando. É esse nome que é mais conhecido do que o do Cristiano Ronaldo. É Jesus de Cristo. É Jesus de Nazaré. É ele que a gente deve imitar. Esse é o nosso influencer. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu trouxe duas figuraças da Bíblia, duas pessoas que achavam que conheciam a Deus, achavam que conheciam a palavra de Deus. Um deles, muito, muito, muito conhecido, nosso amigo Nicodemos. Todo mundo aqui já ouviu falar de Nicodemos, amém? Amém. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu. E assim como Jesus, ele aprendeu desde cedo a palavra, e tinha autoridade dada pelos homens para ensinar, porém, ele não conhecia a palavra. Espera aí, Axel. Vai devagar. Você diz que o homem era mestre da lei. Nicodemos era mestre da lei. Ele tinha autoridade dos homens para ensinar. Ele tinha. Mas ele não conhecia a palavra? Não. Nossa, acusação forte. Meu amigo Kevin, Evangelho de João, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao 10. Rapidinho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do não é membro da casinha, pebinha, não. Membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Já está reconhecendo a autoridade do homem. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segura aí, Kevin.
Nessa hora, os miolinhos do Nicodemos assim, ó, bateu. Nicodemos já assim, meu Deus, mestre da lei, no alto escalão aqui da sinagoga, nascer de novo? Continua, Kevin. E Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Nicodemos não está entendendo nada nessa hora. E arrazoou Jesus, em verdade te asseguro. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluias. Glória a Deus. O que é nascido da carne, é carne. Mas o que nasce do Espírito, é Espírito. Jesus nessa hora, segura aí, Kevin. Jesus nessa hora, ele disse assim, na cabeça dele, ele vai já chegar nesse versículo, mas ele já estava aqui na cabeça de Jesus, assim, meu Deus, o cara é mestre e eu estou ensinando para ele. Continuando. Não te surpreendas pelo fato de eu ter te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. E replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Aí Jesus nessa hora, meu irmão, eu estou te explicando. Você não é mestre da lei. Você não ensina. E explicou-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? A paciência de Jesus nessa hora já tinha acabado com Nicodemos. Como a gente vê muitas vezes com os discípulos também. Quando Jesus manda os discípulos ir 2 em 2, e os discípulos, e que não podia levar nada, os discípulos ficaram, não, como é que a gente vai para cidades? Cidades são perigosas, a gente não vai levar uma arma, a gente não vai levar um cantil, a gente não vai levar nada. E muitas vezes Jesus, meu Deus, eu tenho que ter tanta paciência para ensinar esses jovens. Mas Nicodemos era diferente. Nicodemos era um mestre da lei. Era uma pessoa que tinha o dever e a obrigação de saber a verdade. Mas ele não sabia. Cargos, títulos ou anos de experiência, como o Arthur ministrou aqui, não lhe atribuem o conhecimento de Deus. Você pode ser confrontado por uma pessoa que tem 1 mês de igreja. Ah, mas eu tenho 30 anos, 40 anos, 20 anos. Se você não buscar, se você não conhecer a verdade de Deus, você não vai saber. Nicodemos era mestre do desconhecido. Porém, depois daquela noite, ele teve a sua vida transformada. E aí, na minha visão, é a minha opinião, é um dos maiores e, posso dizer, melhores, mas o que Jesus faz na vida dos homens, o que Jesus fez na minha vida, de transformar, para mim, é um dos melhores milagres. É somente um amor ágape, é somente um amor que não tem preço, para olhar para mim e para você e dizer assim, eu vou dar minha vida por você, eu vou morrer por você, eu vou trilhar aquele caminho com a cruz nas costas, sangrando, porque ele um dia vai entender esse amor, porque um dia ele vai entender que ele tem que me conhecer. Aleluias. Somente um homem com esse amor olhou para Nicodemos, fariseu, perseguia ele, e disse assim, eu vou transformar a vida desse homem. E Nicodemos foi transformado. A gente pode ver no mesmo livro de João, capítulo 19, versículo 38 e 39. Olha a diferença de Nicodemos. Algum tempo mais tarde, gente, esse tempo mais tarde, Jesus já estava morto. Jesus estava sendo sepultado. E algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Olha nosso amigo Nicodemos. E Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Esse Nicodemos teve a vida transformada por Jesus.
Esse Nicodemos, que era mestre do Supremo Tribunal da sinagoga, que debateu, mas reconheceu que Jesus era mestre, porque ele vinha de Deus, porque ele falava de Deus, porque ele tinha autoridade de Deus. Aleluias. Esse Nicodemos teve a vida transformada, em nome de Jesus, assim como eu e como você. Mas outra figura que também teve a vida transformada, e esse é muito conhecido, certas pessoas até chegam a quase idolatrar, porque realmente o cara foi o cara, é nosso amigo Paulo. Né? Saulo, seu nome antigo, ele era um oficial romano, e ele tinha por missão, perseguir a igreja e os seus discípulos. Mesmo ele nascido em Tarso, por isso é chamado de Saulo de Tarso, e Tarso era localizado na Turquia. Mas ele foi criado, sabe aonde? Jerusalém. E ele foi ensinado, aí todo mundo já sabe, né? Aos pés de Gamaliel. Ensinado e instruído aonde? Na lei. Na palavra. Abre aí, meu amigo. Atos dos Apóstolos 22, 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente. A gente tem que se atentar nos detalhes. A gente às vezes lê muito no automático. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Mas eu não sei se vocês têm a curiosidade que eu tenho. Eu estou muito curioso. Alguém aqui já pesquisou quem era Gamaliel? Levanta a mão se alguém pesquisou. Eita, Jesus, só eu. Eita, irmão ali, amém. Gente, Gamaliel era um fariseu também, um mestre da lei também, só que diferente de Nicodemos, ele era simplesmente o presidente do Supremo Tribunal das Sinagogas. Então, se Nicodemos estava aqui, Gamaliel, ó, outro nível. Gamaliel tinha um respeito, uma admiração pelo Sinédrio de Jerusalém absurdo. Então, o que aquele homem decidisse, o que aquele homem opinasse, o que aquele homem influenciasse, era seguido, era colocado em pauta, era respeitado. Então, sua influência era tão grande, mas tão grande, que ele livrou, certa vez da morte, os discípulos. Continua em Atos, capítulo 5, versículo 29 a 39. A gente não vai ler todos, a gente vai ler só o comecinho, depois a gente pula para o 39. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, nesse momento eles tinham sido presos por estar pregando o evangelho. E Pedro falou, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Tem alguém obediente a Deus aqui? Amém, glória a Deus. Ao ouvir estas palavras, isso aqui é maravilhoso. Está lá o Sinédrio, está lá o povo, e Pedro com autoridade, a mesma autoridade que ele tinha falado e tinha convertido aquelas almas lá que a gente vê em Atos 2, Atos 3, ele falando com a mesma autoridade. O que é que acontece? Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matar. Besteira, só matar. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio
e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Segura aí, Kevin. Retirou os homens do momento, Pedro e os discípulos, os apóstolos. E aí, Gamaliel chega para aquele grupo de fariseus e diz assim, pessoal, seguinte, vamos lá, a gente prendeu esses caras estão fazendo aqui algazarra, mas vamos pensar aqui um pouquinho. Se esses caras for de homens, falando por homens, eles vão morrer. Eles vão, daqui a pouco, entrar em contradição, vai acontecer alguma coisa ruim com eles. Mas se esses caras forem de Deus, o negócio vai ficar ruim para a gente. Continua aí, Kevin. E prosseguiu dizendo, caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer com estes homens. Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém. E aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Ele vai contando a história. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto. E todos os seus companheiros se espalharam. Ele vai dando vários exemplos. Contudo, neste caso, vos advirto, Gamaliel, com toda a sua autoridade, com todo o seu respeito, chega para aquele sinédrio e diz, pessoal, espera aí, afastai-vos destes homens e deixai-vos seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perece, acaba. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los. Glória a Deus, aleluias. Gamaliel, presidente do Sinédrio, vendo seus comparsas ali querendo matar Pedro, diz assim, se esses caras for de homem, se esses caras for do mundo, se esses caras estiver falando só por eles, já lhes parece. Vamos deixar, não vamos perder tempo com eles não. Mas se esses homens forem do Deus, o que eles estão proclamando, forem seguidores, discípulos de Jesus, não, volta lá, Kevin, não conseguireis jamais impedir. A perseguição não vai parar a igreja, nunca parou a igreja, nunca parou a igreja. Eu estava conversando esses dias com o nosso pastor, e a gente lembrando que Babilônia hoje é só história, Roma é só ruínas. Ninguém, absolutamente ninguém que se levantou contra o Senhor, venceu. Você nesta noite veio adorar um Deus que é vencedor de guerras, vencedor de batalhas. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Glorifica esse Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Vai passar aqui. Finalizando o versículo. Pois vós achareis guerra contra Deus, somente contra Deus. Gamaliel poderia ser o presidente do Sinédrio, poderia ser um fariseu, poderia ser um hipócrita, mas ele reconheceu a autoridade que Pedro estava naquele lugar. Ele reconheceu a autoridade que os discípulos estavam naquele lugar. E é assim com as nossas vidas, meus irmãos. Às vezes a gente está sendo confrontado, às vezes a gente está sendo perseguido, às vezes a gente está no nosso dia a dia. Mas se você leva uma vida de retidão, se você leva uma vida de servidão a Deus, as pessoas vão ver Deus em você. É fato. É fato. Amém? E aí Saulo, né, voltando para ele, todo mundo conhece a história, quando ele estava indo no caminho para Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. Nós sabemos que ele fala, né? Mestre, mestre. Então, esse encontro com Jesus, de Paulo, fez ele realmente conhecer a Deus. Primeiro porque ele já chama de mestre. Ele já reconhece a soberania de Deus. Ele já reconhece o poder. E aí ele passa aqueles dias cego. E aí segue-se a história. Mas Paulo não conhecia a Deus. Nicodemos não conhecia a Deus. Eu e você não conhecíamos a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, quis que nós o conheçamos.
quis que nós pudéssemos sentir, como eu senti nesse louvor, como vocês sentiram no momento do louvor, no momento da oração, a presença real do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então nós podemos compreender, nós podemos entender que de fato existe uma diferença entre conhecer e ser conhecido. Amém? A gente vai lá para o antigo agora, Jeremias. 3 capítulos de Jeremias. Jeremias 1, versículo 5. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jeremias 1, 5. Bastante conhecido, muito, muito conhecido. Eu anotei aqui, só eu te conheci. Mas é o próprio Deus falando para o profeta. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Na minha versão diz, eu te conheci. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias 12, 13. 12, 3. Agora a gente vai ver o profeta falando a Deus. Tu, porém, me conheces. Você pode falar para Deus hoje, Senhor, tu me conheces. Oh, Senhor, tu me conheces. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Jeremias 24, 7. Novamente Deus falando. Eu lhes darei um coração capaz. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Glorificado seja teu santo nome. Você consegue entender que pela sua falibilidade de ser humano, você nunca tinha capacidade de conhecer a Deus. Nicodemos, Saulo, jamais teria capacidade de conhecer a Deus. É necessário que Deus tenha um encontro para você realmente conhecer a Deus. Como um dia eu conheci, como um dia você conheceu. É por Ele, é para Ele, é por causa dEle que são todas as coisas. Antes mesmo, o capítulo 1, versículo 5 é muito lindo, porque antes mesmo do profeta nascer, o Senhor já tinha separado ele. Antes mesmo de eu e você nascer, o Senhor já tinha separado a tua vida. Eu aceitei a Jesus com 5 anos. Eu aceitei a Jesus com 30 anos. Eu aceitei a Jesus hoje. Não importa. Jesus quer te conhecer. Jesus quer se revelar a você, filho de Deus. Amém? Melhor do que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. Ele é onisciente? Sim. Mas Ele é justo. Ele é recíproco. E Ele é um Deus de relacionamentos. Ele pode até te conhecer. Mas como Ele te conhece? Como um filho amado na qual Ele tem prazer? Como Ele falou para Jesus quando Jesus foi batizado. Este é o meu filho amado em que me compraz. Você já ouviu a voz do Senhor? Ou você já sentiu a presença do Espírito Santo olhar para você e diz, este é o meu filho amado em quem me compraz? Se você não sentiu, eu queria que você, nesta noite, antes de sair por estas portas, colocasse os seus olhos em Deus e falasse assim, ó, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser chamado por ti e dizer assim, ó, me conheces. Ou ser chamado de filho amado. Eu quero que você tenha isso em mente. Será se você é conhecido por Deus como filho amado? Ou, voltando lá para o capítulo, o versículo da nossa leitura, Mateus 7, 22 e 23. Como você é conhecido do Senhor? 23. Você é conhecido como filho amado? Ou você é conhecido como praticante do mal?
ou trabalhador da iniquidade. Eu quero deixar 2 frases com você antes de encerrar. Já gostaria de chamar aqui à frente também o pastor. Leonard Ravenhill diz: se você quer ser como Jesus, lembre-se, ele tinha um deserto, um Getsemane e um Judas. Eita, Axel. Tu acabou de falar para mim que a gente tem que ser conhecido por Deus, que esse é o momento para você pedir a Deus para ser conhecido, e tu diz para a gente que eu vou ter um deserto, um Getsemane e um Judas, eu vou ter um traidor, eu vou passar por aflições? Sim, estou te dizendo isso. Estou te garantindo que você vai passar por isso. Mas eu te garanto com mais eloquência, você tem um Deus maravilhoso, você tem um Deus que vence as batalhas por você. Você tem um Deus que vence as batalhas por você. A segunda frase diz assim: Tozer é, para mim, um dos escritores mais sensacionais, mas porque também ele gosta muito de trazer à tona a nossa realidade. E Tozer diz assim, disse, né? Jesus é o único que sabe o pior de você. Mas apesar disso, ele é o que mais te ama. Se você, eu sei que não é fácil para mim falar porque eu não tenho filhos, mas você, mãe e pai, diz assim: é a minha vida, é a razão do meu viver, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. O amor que você tem por seu filho não é maior do que o amor de Deus por você. O amor que seu marido ou sua esposa sente por você não é maior do que o amor que Deus tem por você. As falhas, as imperfeições que nós temos, que muitas vezes é jogado na nossa cara, pelas pessoas que nós amamos, não é jogada por Deus. Deus olha para nós e assim: eu sei o teu pior, mas eu te amo. Eu quero te conhecer. Eu quero viver uma vida de relacionamento contigo. Então fica de pé nesta noite, já glorificando a esse Deus. Aleluias!